escola, todo mundo ficava me chamando de banana podre, de macumbeira. Mas eu conheço quem já foi. Eu conheço. Porque ele era doente, aí todo mundo começava a xingar ele. Ficava falando umas coisas dele. E gente que estudava ainda com nós, discriminava ele. Uma menina da escola, os outros ficam chamando ela de macumbeira, fica chamando ela de que já viu ela na noite do terror, que ela é feia, fica xingando ela de um monte de nomes. Apesar do pessoal falar sempre não tem preconceito, a gente se depara com isso todos os momentos da nossa vida. Religião, né? Opção sexual, situação social, pobre, rico, né? Tem, todos os momentos da nossa vida tem discriminação. Quando falta o respeito um com o outro, infelizmente. Eu também concordo, na sociedade ainda tem muita discriminação, principalmente também deve ser devido à educação na família, né? O exemplo que eles têm e isso acaba causando violência, né, na nossa sociedade. Um Zé ninguém, como se eu não fosse nada de ninguém, como se só existisse aquelas pessoas que me discriminaram e eu fosse um mal. Como se fosse a última pessoa do mundo. É como se você lutasse você sozinho contra o mundo. Mesmo não sendo comigo, eu me sinto mal por ver aquilo, porque tipo, é uma coisa que eu não gostaria que acontecesse comigo, tipo, tá acontecendo com aquela pessoa, entendeu? Porque tipo, com qualquer um, acho que nenhuma pessoa gostaria de ser discriminada, xingada, zombada, nenhuma pessoa gostaria disso, então eu me sinto até mal de ver as pessoas xingando e zombando desse menino. Eu também tomo as dores por ele também, porque não é uma coisa boa. Se eu penso como se fosse, eu ponho no lugar dele, várias vezes assim, quando eu vejo, e eu não aceito isso, não aceito. Eu já penso assim, do mesmo jeito que pode ser ele, um dia poderia ser eu, então por isso mesmo que eu já discrimino ele. Sei lá, talvez há alguns anos eu vi uma situação de uma menina negra que foi ofendida, que era da parte do menino que ofendeu, para ele era uma brincadeira, mas aquilo fez com que ela ficasse muito magoada, ela chorou, e aí teve toda uma intervenção, a gente procurou conversar, mandou chamar, né, as pessoas, não no sentido assim, de punir, mas de tentar orientar, e para a pessoa perceber que uma brincadeira pode afetar uma pessoa de tal maneira que ela possa até vir a ter problemas de aceitação, problemas psicológicos. Eu gostaria de ressaltar que existem casos e casos, né? Tem casos que dá para se resolver na sala, fazendo uma intervenção, uma conversa, e acaba sendo resolvida a situação dentro daquele momento. E alguns casos mais graves, alguns casos que se repete as agressões, o preconceito, a discriminação, aí é feito um trabalho junto com a coordenação, né, ou familiares, para poder tomar uma atitude com a família, ser feito um trabalho mais intenso, para buscar uma solução desses conflitos que existem em sala de aula, na escola ou no geral. E coordenadora, visão aqui de baixo agora da coordenadora, né? Quando o que acontece. Casos encaminhados, quando acontece casos extremos de violência, são encaminhados. É feita a convocação aos pais, né? Casos extremos, depois que a gente vê que a família não está resolvendo, que está além da família, já teve casos de ser encaminhado para o Conselho Tutelar, Vara da Infância. Eu tentaria conversar com as pessoas para ver se elas têm consciência e param. As pessoas iam presas. Até mais que existe a lei, né? A pessoa ia ser presa, pagar tudo. Eu não poderia fazer nada, assim, todo mundo. Se todos parassem para pensar, aí sim, todo mundo poderia. Eu, na prática, não poderia fazer nada. Eu acho que algumas pessoas, algumas fazem discriminação porque, com certeza, elas não devem sofrer discriminação. É como se fosse assim, seja igual a mim ou seja discriminado, entendeu? Então, se elas também sofressem preconceito, eu acho que elas iam sentir na pele o que é. Porque às vezes algumas têm a mesma convicção do preconceito. Algumas
não ligam muito. Daí você chama pai, o pai também é igual, pensa a mesma coisa, depois de uma semana, um mês está fazendo a mesma coisa. Não tem providência nenhuma. Não tem o que fazer. Preconceito com relação, e a gente tenta acabar com esse preconceito conhecendo um pouco melhor, porque às vezes o preconceito já diz, né, é uma ideia preconcebida sobre algo que você não conhece. Então as pessoas julgam e, né, têm um juízo a respeito daquilo, mas não sabem o que é. Então a gente procura acabar com a ignorância a respeito, no sentido de que isso possa ajudar a acabar com essa discriminação, com esse preconceito. Isso dentro de um aspecto, projetos como que os professores do primário já fazem com as crianças, de abordar essas questões dentro do projeto de diversidade, trabalhar questões e a cultura popular é uma maneira também de inserir uma diversidade de cultura que é a cultura brasileira, para a gente perceber essas diferenças que elas estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e que faz parte da vida. Eu acho que é isso mesmo, é educação, né? É conscientização também. E eu acho que história e geografia tem um papel importante nisso, mas não deve ficar só nessas matérias, trabalhar com discriminação. Vai ser um trabalho amplo, que envolve todos os professores. E também seria interessante envolver a família, como aqui nós temos o projeto Formação de Pais, que, né, pode trabalhar e trabalha essas questões para melhorar a questão do preconceito e do respeito.